irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios, hoje no capítulo 4, do verso 8º em diante. Contudo, nós vamos lembrar que na semana passada, no último estudo, nós estivemos falando sobre a unidade do corpo de Cristo, né? E falamos que, apesar de sermos muitos, nós formamos um único corpo, né? Um único corpo. E esse corpo tem características aparentemente antagônicas, ou seja, parecem contraditórias, mas não são. Na verdade, essas situações ou esses integrantes que parecem serem contraditórios, eles na verdade se complementam, né? Então, nós vivemos em um corpo que tem, como o apóstolo Paulo diz, muitos membros, e cada membro tem a sua função dentro desse corpo, né? E ele utilizou uma figura de linguagem, né, para demonstrar esta diversidade que existe no corpo, né? Ele falou sobre os pés, falou sobre a perna, falou sobre o braço, tá? Cada um tem uma forma, cada um tem uma aparência, cada um tem uma função, mas todos eles estão ligados da mesma forma ao cabeça, né? Que é Cristo. Ou seja, todos os membros desse corpo dependem do cabeça e estão entre si ligados. Exatamente isso que acontece com a igreja. Nós temos muitas formas de igreja, nós temos muitas igrejas, uns que que tem uma tendência mais para uma área, outros para outra área, uns têm uma forma mais simples, outra tem uma forma mais erudita, e por aí vai. Mas faz parte do mesmo corpo, tem funções diferentes, ligado entre si, sobretudo ligado ao cabeça, que é Cristo. Pois bem, foi aí que nós paramos na semana passada, né? Na semana anterior. Hoje nós vamos dar sequência e quero ler para vocês os versos 8 e 9 do capítulo 4 de Efésios, que diz assim: Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra, né? Ok, estes dois versos, eles falam de uma parte específica do ministério de Cristo, e aqui especificamente sobre o ministério da morte de Cristo Jesus, não é? Jesus, como nós sabemos, encarnou, veio a esse mundo, filho de Deus, veio a esse mundo, nasceu, cresceu, desenvolveu o seu ministério, apresentou as boas novas de salvação, e então ele foi crucificado e ele morreu, né? Antes de ser ressuscitado, ele morreu, foi sepultado, e existe aqui, esse texto fala que ele desceu às regiões inferiores da terra, né? Existe aqui algumas interpretações sobre isso. Fala que ele desceu ao inferno, desceu ao Hades e tal. Eu não vou entrar nessa polêmica hoje não. Mas o fato é que Jesus exerceu um ministério enquanto
em morte, enquanto ele estava sepultado. A questão que eu quero levantar aqui é uma bastante significativa para nós, que é o seguinte: Jesus, ele ressuscitou, né? E levou, né? Quando ele ressuscitou, Jesus Cristo não ressuscitou sozinho. Juntamente com Jesus, ressuscitaram outras pessoas, né? Ressuscitaram outras pessoas. E às vezes nós não nos atentamos a isso. Nós encontramos este fato lá no livro de Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27 vai nos falar que Jesus, quando ressuscitou, aconteceu algo tremendo, algo novo, que jamais havia acontecido. Mateus capítulo 27, verso 50. Diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha só o que o texto está nos informando, que quando Jesus ressuscitou, ele morreu, tal, foi sepultado, isso, ok, mas quando Jesus ressuscitou, os sepulcros de muitos se abriram e eles se levantaram e ressuscitaram juntamente com Cristo, e estes ressuscitados entraram na cidade e muitos viram estes mortos ressuscitados. Eu imagino que não foi uma coisa muito normal, né? Você imagina que você vê assim, pessoas que você conhece, do seu conhecimento, foi lá, você foi no sepultamento, sepultou a pessoa, se entristeceu e tal. De repente, você vê aquela pessoa andando na rua, normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, foi uma situação bastante diferente, que trouxe pavor às pessoas, que trouxe um questionamento, né? Isto que eles nos mostra, e é isso que eu quero ressaltar aqui, é a eficácia do ministério de Jesus. Jesus, na sua morte, ele foi e libertou pessoas que estavam presas ao quê? À morte. Estavam cativas à morte. E quem foram estes? Muitos santos. Santos, que significa lavados e remidos do sangue de Jesus. Aqueles que foram lavados e remidos do sangue de Jesus, um grupo que estava ali foi ressuscitado. E o texto nos mostra que essas pessoas foram ressuscitadas e foram com Jesus para os céus, né? Quando Jesus foi levado aos céus. Isto nos mostra, e é um exemplo do que vai acontecer quando Jesus voltar para buscar a sua igreja e levar para os céus, né? Os sepulcros vão se abrir e aqueles que foram lavados, remidos no sangue de Jesus, aqueles que creram, que tiveram fé e que viveram uma vida santa diante de Deus, estes serão tirados dos sepulcros e levados aos céus. É isto que o apóstolo Paulo aqui está enfatizando, né?
Muito bem. Então, isto é algo que vai acontecer e que o apóstolo Paulo está aqui trazendo à igreja. Verso de número 10 também diz assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ou seja, Jesus, ele é o mesmo, aquele que desceu, veio dos céus, foi crucificado, morreu, ressuscitou, venceu a morte, levantou consigo outras pessoas através da sua ressurreição, foi capaz de ressuscitar outros. Esse mesmo Jesus, né, é aquele que desceu e é o mesmo que subiu. E ele tem um propósito, ele tem um ministério que é preencher, completar todas as coisas. Tá? Então Jesus tem um ministério de encher, de completar todas as coisas. Jesus é que dá sentido à vida do ser humano e à vida da criação, né? Toda a criação depende dele, todo ser humano depende dele. É Jesus quem dá e que enche, que completa essa criação, essa criatura, todos dependem de Jesus. E ele que dá o complemento, o necessário para cada situação, né? Tanto do ser humano, quanto dos animais, quanto da natureza como um todo. Ele quem sustenta, ele quem completa, ele quem faz essas coisas terem sentido. E Jesus, ele vai mais adiante e tem um ministério e ele capacitou pessoas para que pudesse ajudar outras pessoas. Os versos 11 a 13 nos fala sobre isso. Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ok, esse texto nos mostra que Jesus teve um outro ministério. Qual ministério? Ele mesmo concedeu, né? O texto nos fala isso. Ele nos concedeu, ele designou homens e mulheres para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, ele deu capacidade e colocou pessoas para ocuparem funções que ele criou. Foi ele que ele criou algumas funções dentro do corpo, né? Dentro do corpo de Cristo, né, para serem pastores, evangelistas, profetas e mestres, né, com um objetivo. O objetivo é o exercício, que no exercício dessas funções preparassem cristãos para o ministério. Que ministério? Né? Aqui está falando, a fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, Jesus, ele capacitou, e ele designou, e ele separou, e ele equipou pessoas para estas funções: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo. Nós não vamos entrar aqui na especificidade de cada uma dessas funções. Contudo, todas elas
têm o mesmo objetivo, né? Todas essas funções cooperando em conjunto têm um objetivo. Qual o objetivo? Preparar o cristão para a obra do ministério. E qual é o ministério? Qual é esta obra de ministério? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui falando de edificação, é para que o corpo de Cristo seja construído, edificado, levantado. Então, o corpo de Cristo, que a palavra de Deus nos fala, ele é construído, ele é edificado por meio da ação de Jesus, que capacitou pessoas e criou funções, criou e encheu essas pessoas de capacidade para que elas pudessem preparar outras pessoas e haja uma construção, né? Uma construção do corpo de Cristo, né? E esta construção e esta capacidade, diz o texto, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. E atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, não é apenas construir um corpo, ou seja, trazer pessoas, mas dar a estas pessoas um crescimento até que atinjam maturidade, plenitude do corpo de Cristo. E aqui fala unidade da fé, ou seja, esse corpo todos têm que crer na mesma coisa, unidade da fé. A fé única, Cristo Jesus, o Senhor de todas as coisas, Cristo Jesus, a única forma de salvação, Cristo Jesus, o Senhor supridor de todas as coisas, Cristo Jesus, aquele que nos capacita. Nós temos que crer, unidade de fé, cremos nessa verdade que emana da palavra. E fala de conhecimento de quem é Jesus, né? Não é suficiente, não é apenas ter um conhecimento que Jesus existiu, que Jesus morreu na cruz. Não é apenas esse conhecimento, mas é um conhecimento que vai além, é um conhecimento que me leva a viver experiências com Jesus, né? Esta fé de crescimento e de maturidade me leva a viver minhas experiências de fé com Jesus. Eu venço situações que aparecem na minha vida por meio desta fé. Eu venço as situações que acontecem na minha vida através do meu relacionamento com o Senhor. Ele me dá a direção, eu vivo essa direção e conquisto as vitórias que Ele aponta para mim, porque Ele me capacita para isso. Então eu tenho um conhecimento maior, não apenas de saber quem é, mas de viver as experiências com Ele, né? Então nós precisamos entender isso e falar atingir maturidade, né? Atingir maturidade. Maturidade significa que você e eu não nos deixamos levar por qualquer coisa, não nos deixamos nos enganar por qualquer coisa, não acreditamos em promessas, qualquer tipo de promessa, e não nos deixamos levar por ambições de outros ou ambições pessoais. Nós nos movemos de acordo com aquilo que o Senhor orienta a nossa vida. Isto é maturidade. Maturidade é uma constância, vendo lá na frente e sabendo esperar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, né? Isto é maturidade. O verso de número 14 também diz assim:
O propósito é que não sejamos mais como crianças. Não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, o propósito desse crescimento, o propósito dessa maturidade que o Senhor quer dar a mim e a você, é deixarmos de ser crianças, Criança é muito voluntariosa, criança faz muita birra, faz muita, bate o pé, chora e fica magoada por qualquer coisa, Então, o que o Senhor quer é que nós atinjamos a maturidade de tal forma que nós deixamos esse comportamento infantil, de ficarmos brigando, de ficarmos batendo pé, de tô magoado com A, tô magoado com B. Isso é infantilidade, A maturidade me leva a saber que na minha caminhada eu vou ter contrariedades, mas essas contrariedades não podem interromper o percurso da vida que eu tenho com o Senhor. Tem gente boa dentro da igreja, mas tem gente ruim também. Tem gente amiga, mas tem gente que está ali, parece que plantada por Satanás para importunar a vida de pessoas. Acontece, mas essas coisas não podem me afetar. Eu tenho que estar num patamar superior de relacionamento com Deus, que essas coisas elas não podem me abalar. Eu sinto, mas não sou abalado por elas. Por quê? Porque a minha perspectiva e a minha dimensão de relacionamento com Deus é muito maior do que coisas pequenas e de situações mesquinhas e de incompreensões humanas. Então, nós precisamos deixar de ser crianças, e deixarmos de ser vulneráveis, a ensinos e doutrinas tendenciosas que pessoas astutas que induzem ao erro engendram para nos enredar. Existem pessoas que criam pensamentos, existem pessoas que, quando querem se beneficiar de outras pessoas, elas criam umas coisas, que não estão na palavra, mas que parecem até serem coisas espirituais, para nos controlar, para nos manipular, para se beneficiar da gente. E então a gente tem que ter uma maturidade que nos leva a entender que existem pessoas assim, até dentro do meio da igreja, Mas essas pessoas não podem nos dominar, tampouco nos levar a nos afastarmos de Cristo, porque Cristo não criou essas coisas, são invenções humanas e doutrinas humanas e astúcia humana para dominar e fazer-se respeitado por outras pessoas. Mas isso de nada tem a ver com o Senhor. Então, atingimos essa maturidade, de evitarmos e de não andarmos em erro. E por fim, o verso 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Pois bem, esse texto nos fala que nós devemos crescer em Jesus. Crescer para que o cabeça, Cristo, possa ser glorificado. O corpo, bem ligado à cabeça, se auxilia mutuamente. Ou seja, eu e você ligados, um ao outro, mas controlados pelo cabeça, que é Cristo, nos
ajudamos, nos auxiliamos mutuamente. E isto nos leva e nos dá crescimento, fortalecimento. E Cristo, que é o cabeça, vai nos conduzir a grandes vitórias. Mas nós precisamos estar unidos, tendo o mesmo sentimento de um para com o outro, de amor, de compreensão, de auxílio, de cuidado, porque quando um sofre, todos sofrem com ele. Quando um se alegra, todos se alegram com ele, né? Quando você está mexendo uma coisa e uma farpa entra no seu dedo, todo o seu corpo reage para que aquela farpa seja tirada, para que o corpo volte à normalidade. Assim quando acontece uma coisa comigo ou com você, todos nós devemos estar cooperando para que aquilo que aconteceu com você seja resolvido, solucionado, para que nós todos, você e todos os demais, no corpo, estejamos bem, dirigidos pelo Espírito que em nós atua, abençoando vidas, abençoando pessoas e sendo abençoados. Então, esta é a caminhada. Então, queridos, nós vamos parar hoje por aqui, concluímos o capítulo, essa parte do capítulo 4. E Jesus morreu na cruz por nós e para nos salvar. E nos tem dado funções e capacidades para que consigamos edificar um corpo, construir um corpo, o corpo de Cristo, e crescermos juntos em amor, cada um cumprindo com a parte que recebeu do Senhor. Deus colocou você no corpo para ser uma coisa, a mim para sermos outra, mas isso não nos torna melhores ou piores um que o outro. Nós somos cooperadores da mesma obra, debaixo da direção da mesma cabeça, que é Cristo Jesus. Que nós saibamos viver com intensidade essa verdade, para que consigamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, tanto na área física, quanto na área emocional, quanto na área profissional, quanto na área ministerial. Tudo está nas mãos de Deus, e Ele nos capacitou para vivermos todas essas coisas em harmonia, graça, debaixo da sua bênção. Que Deus te abençoe e que você saiba viver e desfrutar de tudo que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor é aquele que nos capacita. Obrigado porque Jesus Cristo, Ele morreu, mas ressuscitou, venceu a morte e nos deu a vitória. E agora aqui, ó Deus, nós estamos vivendo nesse mundo, aguardando o retorno de Jesus, porque quando Ele retornar, Ele vai nos levar para o céu e vai nos levar para o lugar que Ele preparou para que estejamos vivendo juntos, desfrutando na eternidade de tudo quanto Ele herdou de Ti. Agora, Senhor, enquanto estamos aqui, o Senhor nos habilite, nos capacite a vivermos como corpo, a nos auxiliarmos como corpo, a nos abençoarmos como corpos, a Te buscarmos como corpo, para que assim consigamos atingir todos os propósitos que o Senhor tem para nós, até o dia que Cristo Jesus vier. Abençoe-nos, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que está acompanhando esse estudo, sejamos nós todos abençoados pela Tua graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira, se assim Deus nos permitir.